A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Norberto Félix, passando aqui para mais um vídeo. Hoje nós temos um assunto muito interessante para todos nós. Inclusive, eu gostaria de pedir a sua contribuição para que você compartilhasse com seus amigos. Contribua fazendo isto, compartilhando, certo? Passando esta mensagem para outras pessoas. Não deixe de se inscrever no canal para que o nosso canal cresça e nós possamos levar a mensagem de Deus para outras pessoas. Peço também a você que deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário. Seu comentário é muito importante para o crescimento do nosso canal. Hoje a mensagem será no livro de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo a partir do 16. E o nosso tema para hoje é 7 passos para uma vida vitoriosa. Você quer uma vida vitoriosa? Você quer uma vida espiritual mais equilibrada, uma vida alicerçada? Então, é para você esta mensagem. Vamos ler então o texto. Falei Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo a partir dos 16, 7 passos para uma vida espiritual vitoriosa. Vamos lá então. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a aparência do mal. Olha aí, que palavra, não é verdade? Este é um conselho, são 7 conselhos, 7 passos que o apóstolo São Paulo escreveu orientando aos irmãos da igreja de Tessalônica. E estes 7 passos são muito importantes para nós que acreditamos na palavra de Deus, nós que acreditamos nas vias gloriosas da fé, entendeu? Você que é uma pessoa que, quem sabe, está enfrentando muitas situações na sua vida justamente porque você não conhece passos como esse que irá equilibrar você e te conduzir para um estado tanto espiritual como emocional mais estabelecido. Então, observem que o versículo 16, o apóstolo, ele inicia dizendo: regozijai-vos sempre. Então, aqui eu entendo que regozijar, nesse caso, o conceito dessa palavra é alegrar-se, né? Então, o apóstolo está dizendo que nós devemos nos alegrar sempre. Mas quantas vezes nós ficamos esperando que alguma coisa boa nos aconteça para que nós nos alegremos? Em outros casos, esperamos que alguém traga uma motivação, né? Uma razão para nos alegrar. Entretanto, o apóstolo está nos ensinando aqui, o primeiro passo é regozijai-vos sempre, ou seja, se alegre sempre. Então, eu devo fazer questão de estar alegre. Se você pegar a Bíblia Sagrada, no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, você verá que ali o homem de Deus está falando, o autor está dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você pegar o Salmo 37, no versículo 4, você encontrará o texto sagrado dizendo: deleita-te no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. Então nós vemos que deleitar aqui significa, quer dizer no original, agrada, alegra ao Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, para nós nos mantermos alegres, é necessário nós buscarmos esta alegria em Deus. E para Deus estar alegre conosco, é necessário que nós lhe agrademos. Então, se você agradar a Deus, Deus estará alegre com você e, portanto, Deus te manterá uma pessoa alegre, porque você terá força justamente por Deus estar alegre
com você. Então, a questão da alegria não é uma questão que nós dependemos de fatores externos. Os fatores externos muitas vezes contribuem, mas não é a principal fonte de alegria. Então, a alegria deve ser uma questão de cada um de nós. Eu preciso me esforçar para estar alegre. Como? Louvando a Deus, cantando, examinando a palavra, orando. Tudo isso são meios de buscar a alegria. Esta alegria constante que o apóstolo diz, regozijai-vos sempre. Depois ele dá o segundo conselho, orai sem cessar. Então, orar sem cessar não significa que você vai ter que ficar o tempo todo de joelho, o dia todo de joelho, orando. Não, mas é você manter uma linha de espiritualidade ao ponto de que você mantenha sempre um espírito de oração. Então, é importante você ter uma constância na oração, por isso que lá no livro de São Mateus, no capítulo 7, versículo 7, o Senhor Jesus, ele nos ensina, quando ele diz, pede e dá-vos-á, batei e abri-vos-á, buscareis e encontrareis. Então, porque todo aquele que pede recebe, o que bate se abre, e o que busca encontra. Então, o Senhor Jesus está nos ensinando que a oração, a prática da oração é muito importante. Então, orar ou manter um pensamento de oração é muito importante para todos nós. O terceiro conselho, o terceiro passo para uma vida vitoriosa. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo para convosco. Então, observem só que dá graça, agradecer. Muitas vezes a gente quer reclamar de tudo, não é verdade? Tem pessoas que reclamam porque não tem carne para comer todos os dias. Outros reclamam porque não tem frango. E, enfim, mas tem gente por aí que não tem nada. Outros dizem assim, só tem ovo frito, só tem macarrão. Mas tem gente por aí que nem o ovo frito, nem o macarrão não tem para se alimentar. Então, nós devemos dar graças a Deus pelo momento que nós estamos vivendo. Vamos aprender a agradecer mais do que reclamar. Então, em todas as coisas, dá graça, porque esta é a vontade de Deus. Se você pegar o livro aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, você verá que o texto sagrado estará dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que nós devemos dar graças a Deus, porque até os momentos difíceis que nós enfrentamos será para a glória de Deus, nosso Pai, e no final trará um resultado de crescimento para a nossa vida espiritual. Quarto conselho, não apagueis o espírito ou não extinguais o espírito, certo? O que é que a palavra quer dizer com isto? A palavra está querendo dizer que nós não devemos sufocar a nossa vida espiritual. Muitas vezes as pessoas ficam sufocando, cercando a sua própria vida espiritual com muitas circunstâncias, com muitas situações. As pessoas puxam tudo para o lado espiritual. Existem coisas que são coisas carnais, são coisas materiais, e as pessoas levam tudo como se fosse um peso espiritual, e não é. Entendeu? Tem coisas que são materiais. O que é material, o que é carnal, o que é espiritual. Então, o apóstolo está nos orientando a não apagar, a não sufocar o espírito. Então, tome muito cuidado para que você não fique confundindo coisas carnais com coisas espirituais e acabe sufocando a sua vida espiritual. O quinto conselho que o apóstolo nos apresenta: não desprezeis as profecias, não desprezeis as profecias. Pode ficar sabendo, tenha ciência que tudo que Deus falou com relação à sua vida há de se cumprir. Muitas vezes as coisas ficam prolongadas porque nós ficamos preocupados com o tempo. Mas quando será que vai acontecer? Quando será que isso vai se cumprir? O tempo pertence a Deus. A mim e a você compete aguardar, esperar que Deus, no seu tempo, cumpra com suas promessas para a nossa vida. Então, não despreze, não pense, profetizou, não cumpriu, está demorando. Não despreze, simplesmente espere que todas as promessas de Deus se cumprirão em sua vida. E a sexta promessa: examinai todas as coisas, retende o bem. Examinai todas as coisas e retende o bem. Então, observem que o apóstolo, ele nos orienta que nós devemos examinar tudo.
É importante que você leia um jornal, é importante que você leia uma revista, é importante que você leia a Bíblia, é importante que você leia livros de autores, porque tem muitos livros que são muito de muita relevância, né, para o nosso crescimento espiritual. Agora, você vai lendo e vai absorvendo apenas aquilo que serve para a sua vida, para o seu crescimento e para a sua vida espiritual ser mais edificada. Aquilo que você vê que não convém, você simplesmente deixa de lado, descarta, entendeu? Você vai descartando aquilo que não serve para o seu crescimento espiritual. Mas não é proibido você ler um livro, ler uma revista, ler, estudar, fazer curso, nada disso. Simplesmente, em tudo aquilo que você faz, você procura absorver apenas o que vai te trazer um crescimento espiritual, conforme este sexto conselho está dizendo, para nós, né, examinarmos, que nós podemos examinar todas as coisas e reter somente o que é bom, entendeu? Então, é isto que é interessante, porque tem pessoas que acham que devem ler apenas a Bíblia, porque existe a versão, e realmente né, de fato a Bíblia é a nossa única regra de fé. Mas nós sabemos que muitos livros são de autorias de homens de Deus e esses livros foram escritos com temas diversos, né, no aspecto espiritual, e todos eles são baseados em textos sagrados, na palavra de Deus, e isso nos ajuda no nosso crescimento espiritual. E o sétimo conselho para nós encerrarmos é: abstende-vos de toda aparência do mal. Muitas vezes as pessoas não entendem esta questão e, por falta de conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes ficam andando na aparência do mal e, por final, acabam estragando a sua própria vida espiritual. Se você está vendo que uma companhia com determinada pessoa está estragando a sua vida espiritual, está te conduzindo para uma linha totalmente diferente daquilo que é a sua profissão de fé, você deve se afastar. Por quê? Porque você não pode estar na aparência do mal. Como que um servo de Deus, uma serva de Deus vai andar com pessoas que bebem, pessoas que andam praticando coisas ilícitas? Você não pode, porque senão você vai acabar entrando em contradição e prejudicando a sua própria vida espiritual, trazendo escândalos para a obra de Deus, coisa desse tipo. Isso não significa que nós não iremos manter amizade com pessoas que porque não são religiosas, porque não seguem a nossa mesma crença. Isso não significa, mas você não pode se assentar na mesa para beber, ou seja, se a pessoa está bebendo com bebidas sobre a mesa, você se assentar ali para almoçar junto, você pode de repente ser confundido como alguém que também está realizando o mesmo tipo de prática. Mas a amizade, você não pode deixar de ter amizade com as pessoas, contudo, você não pode acompanhar elas em todos os movimentos que elas acabam se envolvendo, porque você pode entrar em uma situação de aparência do mal, tá entendendo? Então, vamos evitar esse tipo de coisas para não prejudicar a nossa vida espiritual e muitas vezes até a nossa integridade moral, porque pessoas podem se aproveitar de determinadas situações para te acusar, para levantar situações que depois vai ser difícil você conseguir reverter a situação, tá bom? Deus abençoe a todos. Aqui estão aí esses 7 conselhos importantes que a palavra de Deus está trazendo para nós. Espero que este vídeo esteja ajudando você a crescer espiritualmente, tá bom? Eu peço que você não deixe de compartilhar, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário também é muito importante, tá bom? Para o crescimento do canal. Que Deus abençoe e assim como você vai compartilhar com cada pessoa, a cada pessoa que você mandar este vídeo, Deus estará dando bênçãos em dobros para você. Muito obrigado, até lá, a paz do Senhor.